Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para pensarmos um pouco sobre o Evangelho. Com a graça de Deus, da equipe espiritual que está sempre conosco, para que possamos ter uma boa noite. Inicialmente, vamos fazer uma prece para que todos os lares sejam protegidos e abençoados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje o tema que me coube: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 11 a 13. E hoje, no grupo do Chico, a Lígia nos presenteou com um texto muito lindo. E eu vou partilhar a todos que não participam do grupo ou que estão distantes. Não julgues teu irmão, amigo. Examina o trabalho que desempenhas. Analisa a própria conduta. Observa os atos que te definem. Vigia as palavras que proferes. Aprimora os pensamentos que emites. Pondera as responsabilidades que recebeste. Aperfeiçoa os próprios sentimentos. Relaciona as faltas em que, porventura, incorreste. Arrola os pontos fracos da própria personalidade. Inventaria os débitos em que te inseriste. Sê o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda de tua mente. Mas, se não detens contigo a função do juiz, chamado a cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama e a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. No livro Comandos de Amor, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Vou começar com um trocadilho para os dias atuais. Não saia de casa para não ser contaminado. Se precisar sair, saia protegido e volte conforme o combinado. Ou seja, volte logo, mesmo que contrariado. Use a máscara e seja, com sua saúde, bastante aplicado. No coletivo, é válido somente, de longe, mandar vibração. E o famoso aperto de mão fica para outra ocasião, quando a oportunidade for adequada, aquela na qual toda a vida preciosa deve ser preservada. No filme A Cabana, temos muitos ensinamentos.
mas um é pertinente ao tema de hoje. Nele, no livro também, está inserido: já julgou muitas pessoas durante a vida? Quem não o fez? Julgou os atos e até mesmo a motivação dos outros? Como se soubesse quais eram. Julgou a cor da pele, a linguagem corporal, as roupas e o odor pessoal. Até julgou o valor da vida de uma pessoa segundo o seu conceito de beleza, de padrão social. A recomendação que Jesus nos fez, descrita em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Costuma ser interpretada como um alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial, exatamente porque o nosso ponto de vista é limitado, muito pequeno, diminuto. Ou seja, nós não estamos na posse de todos os fatos referentes ao acontecimento. Temos uma visão parcial, limitada. E não possuímos a visão real, completa da situação. Assim, para não cairmos em erro, seria prudente, então, não julgar. Podemos, porém, ampliar essa interpretação e compreendermos que Jesus poderia igualmente estar nos alertando para o fato de que não existe, na realidade, aquilo que costumamos chamar de juízo de valores. Pelo menos, não como o entendemos. Ou seja, não devemos julgar porque o critério que utilizamos para definir o que é bem e mal não está exatamente de acordo com a realidade, se analisado do ponto de vista da vida eterna e do espírito. Isso porque nós somos ainda imperfeitos. Recorremos ao ensinamento em que o mestre Ogway, personagem do desenho animado Kung Fu Panda, oferece ao seu aprendiz, o mestre Shifu, que se encontrava aflito e quase desesperado com a má notícia de que o vilão mais temido de todos havia escapado da prisão. O mestre ancião diz àquele que havia sido seu aluno: Shifu, mas não há boas notícias ou más notícias. Há apenas notícias. O mestre tentava explicar que toda experiência ou acontecimento, inclusive os indesejados, trazem sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E por isso, eles não devem ser caracterizados como maus. Talvez Jesus estivesse nos ensinando que o conceito de bem e mal, como compreendemos, não é tão representativo da realidade, uma vez que aquilo que julgamos mal, muitas vezes, é bênção em nossas vidas. Não é difícil encontrarmos, por exemplo, pessoas a quem consideramos como vilões, malvados ou indesejados por nós, que são, na verdade, mais adiantados que nós em termos da escala espiritual, mas que, no entanto, não fazem questão de esconder suas sombras, os seus defeitos, parecendo inferiores segundo o nosso critério limitado de julgamento. Nós, por nossa parte, podemos parecer quase perfeitos, porém, à custa da repressão de muitos aspectos sombrios
de nossa personalidade. É muito difícil, então, no mundo onde o engano e o auto-engano ainda predominam, estabelecer um juízo de valores que seja condizente, coerente com a realidade. Dessa forma, além do fato de jamais termos condições de conhecer todos os lados envolvidos num acontecimento, para então avaliá-lo com propriedade, existe também a verdade que nem sempre aquilo que julgamos como mal seja realmente maléfico. Nosso ponto de vista é muito estreito, muito limitado para tentarmos emitir julgamentos. Por isso, Jesus, sabendo da nossa visão limitadíssima, aconselhou-nos a não julgar. Outro ponto a ser considerado na relação que estabelecemos com o mundo e com os outros seres humanos, e que pode influenciar muito nossa visão, refere-se no fato de que, muitas vezes, a gente se livra de conteúdos penosos e incompatíveis, projetando esses mesmos conteúdos nas outras pessoas. Ou seja, o que vemos de bom em alguém e ainda não possuímos tais qualidades, nós as projetamos essas qualidades alheias em nós. Nos dias de hoje, podemos aplicar a máxima, literalmente, a máscara cai. Dessa forma, na eventualidade de emitirmos algum tipo de julgamento, devemos levar em consideração também a realidade das projeções que costumamos fazer. É muito provável que o mal que vemos em nosso semelhante esteja primeiramente em nós mesmos, contaminando o nosso ponto de vista. Já ouvimos muitas vezes que as pessoas que se dizem ser alguma coisa, na verdade está contido nelas o desejo de ser desta ou daquela forma, e não o que realmente são. Assim, a visão do que é a realidade, indispensável a qualquer tipo de julgamento, talvez esteja bem distante de nossa percepção de mundo em virtude do grau de evolução em que estamos. Parece cada vez mais claro que Jesus nos dizia, na expressão simples do não julgueis, que essa faculdade ainda não nos está disponível por nos faltar competência espiritual para tanto. A mesma recomendação nos apresenta o Espiritismo. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Mas existem, no entanto, caminhos que poderiam nos ajudar a ampliar a nossa visão, principalmente no que se refere a entender as outras pessoas, oferecendo-nos maiores condições de compreender a vida, seus acontecimentos, inclusive o mundo íntimo de nossos semelhantes, como Jesus era capaz de fazer. Um desses caminhos é a prática da empatia. Tenhamos essa arte. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo de outro ser humano. Enquanto não formos capazes de ser empáticos, de adquirir uma visão de vida tão ampla quantas forem as verdades de cada ser humano, não estaremos prontos para julgar outras pessoas ou as decisões que elas tomam. Assim sendo, lembremo-nos sempre do exemplo do rei Creso, da Lídia, que foi poupado por Ciro, o rei persa, em virtude do ensinamento que lhe ofereceu. Quando o derrotado estava prestes a ser queimado vivo,
em tom de lamentação, gritou o nome de um dos maiores filósofos gregos da época, Solon. O persa, ao ouvir, interessou-se em saber o motivo daquela lamentação. Creso contou-lhe do encontro que havia tido com o filósofo, que o alertara quanto à transitoriedade das coisas, afirmando que somente podemos julgar uma situação como boa ou má depois de lhe haver observado as consequências. Naquele instante da execução, então, o rei da Lídia, que um dia se julgou imbatível e superior a tudo, agora reavaliava seu ponto de vista, sentindo-se humilhado e frágil. Ciro, no mesmo momento, mandou que o libertassem. Desejava conviver com o derrotado como um seu assessor próximo, para que sempre se lembrasse de que ninguém sabe julgar a realidade, pois que tudo é possível e transitório. O Espiritismo confirma essa advertência. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências do nosso julgamento. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é bom ou ruim para a humanidade, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ao invés de certezas fundamentadas em julgamentos frágeis, recorramos mais à prática da empatia, aquela que nos convida a entrar nos sentimentos dos que estão nos acompanhando, experimentando-lhes as dores e as vivências, sempre conscientes de que existe mais vantagem em ampliar nossa visão de vida, abertos às possibilidades, do que em nós nos sentirmos como os donos da verdade. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Conforme a entendia Jesus, os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Será fácil agirmos dessa maneira? Claro que não. Nós o sabemos. O que será que nos impede de fazer isso? Com certeza é o orgulho, uma das chagas que a humanidade ainda carrega. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da terra, sendo que não o somos. Sempre nos achamos certos e os outros sempre errados. A palavra para modificarmos isso é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. Esse esforço é que vai nos ajudar a ser benevolentes, indulgentes com os erros dos outros. Até porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Isso não significa que devamos ser coniventes com o erro das pessoas. Não devemos aprovar o mal alegando bondade. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena ampliar as feridas. Todos nós cometemos erros. Afinal, somos enfermos da alma e precisamos nos corrigir. É por isso que estamos aqui na Terra. É para isso que estamos aqui na Terra. Para nos corrigir, para nos aperfeiçoarmos. A nossa Terra é um hospital e uma escola. Ninguém precisa de censura, de acusação, de que se relacione às úlceras, às feridas. A nossa própria consciência nos acusará, cedo ou tarde, nesta
ou em outra existência. Afinal, a lei divina lá está gravada, na nossa consciência. Foi por isso que Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Meimei nos fala que toda criatura precisa de perdão, como toda criatura precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida, é o bálsamo do perdão que anula o veneno do ódio. Por isso, devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre a pedra. É importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmo. Mas tudo isso, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer um exercício nosso. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos aprender da noite para o dia. Comecemos a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar as grandes ofensas. Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Perdoar é, no momento em que aquela criatura que nos ofendeu precisar de nós, estarmos lá dizendo, presente, aqui estou, servindo e ajudando. Por que atirar a primeira pedra, se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com as próprias mãos? Ninguém foge à lei de ação e reação. Será que vale a pena julgar? Ofender? Quanta coisa poderia ser evitada se pensássemos duas vezes antes de tomar qualquer decisão? Se usássemos o bom senso, o equilíbrio e a prece. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o que Jesus nos recomenda. E o trovador nos diz que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam, nunca fechadas, para agredir um irmão. Dizemos muitas vezes, jamais agiria dessa maneira. Quando ouvimos ou vemos notícias de violência, será que nunca fizemos isso? Nessa ou em outras existências, Jesus não pensava assim. Tanto que, na cruz, elevou o pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Reflitamos, estudemos a doutrina espírita e façamos a nossa parte, que é o trabalho da renovação interior, que servirá para nos autoproteger de muitos sofrimentos. Que cada vez menos tenhamos julgamentos para com nossos semelhantes e tenhamos compaixão, principalmente porque não estamos vivenciando o que o outro está, e somente ele será capaz de fazer tal avaliação sobre a sua existência, sobre a sua condição em que está. Fiz um poema, um acróstico novamente. Julgador. Jamais ache que está sempre certo. Umas vezes o outro também terá razão. Lembre-se dos limites e da individual evolução, galgando cada um a seu tempo a sua parcela de conhecimento. Dor vivida em pele alheia, outro não pode sentir. Portanto, se anseia criticar, repense, vista ali os calçados e também as suas meias.
Que Deus nos abençoe, que possamos ser cada vez mais aquelas pessoas que estão para ajudar e não aquelas para criticar, julgar. Que possamos ser melhores a cada dia. Agora vamos para a segunda parte. Gostaria que todos colocassem a água para fluidificar. A equipe espiritual chegando aos lares de todos. Todos sejam protegidos, abençoados. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho, que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a julgar. E se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpado, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, e, portanto, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus. E cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. Ó Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudem-me a aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim, e quando aprover ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei, julgando cada vez menos. Que eu resista a todas as tentações que possam prejudicar a mim e aos companheiros de jornada. Terminarei com o Pai Nosso, agradecendo a todos pela paciência e espero que todos recebam assistência espiritual, assim como eu estou recebendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Boa noite a todos. Bom final de semana.